Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez, legal que você esteja e não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se você não nos acompanha ainda, se inscreva aí no nosso canal para receber notícias, opiniões, comentários, desabafos, palpites e vamos lá. Agora bem acompanhado mais uma vez com a Vuvuzela e a corneta do dia vai para quem? Pro atacante Luiz Fernando do Atlético Goianiense. Claro que ele foi muito importante nessa classificação histórica e inquestionável do Atlético Goianiense contra o Nacional do Uruguai com Luizito Soares e tudo. Aliás, Luizito entrou no segundo tempo no jogo da volta. Para você, Luizito. Corneta também, mal pegou na bola, não conseguiu fazer nada e o Atlético Goianiense venceu o Nacional do Uruguai no jogo da volta por 3-0, num agregado 4-0. Aí a gente questiona o seguinte, o Luiz Fernando, dos 4 gols, ele fez 3, 1 no jogo de ida, 2 no jogo da volta, mas aos 45 do segundo tempo, um cotovelo assanhado e ó... Corneta para o Luiz Fernando. E sorte de São Paulo ou Ceará. O Atlético Goianiense vai ser o próximo adversário de quem passar entre São Paulo e Ceará. Hoje à noite no Castelão, a partir das 7h15. Só que o Luiz Fernando, eu falei do cotovelo, deixou o cotovelo num adversário e tomou o cartão vermelho aos 45 do segundo tempo. E aí o que aconteceu? Ele vai ficar de fora do primeiro jogo das semifinais. Que belo presente para a torcida do Atlético Goianiense, que estava numa festa completa, agora vai ter que ser sem ele. E sorte de São Paulo ou Ceará. Falando de São Paulo e Ceará, a gente fala de Rogério Ceni e Ceará. Rogério Ceni que tem uma história no estado cearense, trabalhando no rival do Ceará, trabalhando no rival do vovô, o Fortaleza, e ele como técnico tem um aproveitamento, digamos que razoável contra o Ceará, contando as passagens dele no Fortaleza, no Flamengo, passagem no São Paulo, de onde ele surgiu como treinador e onde ele está trabalhando, e também com o Cruzeiro. O aproveitamento dele contra o Ceará, ele como treinador de todas essas equipes, 44%, 7 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Muito equilíbrio. E o Rogério Ceni prevê uma luta e tanto no jogo de logo mais. Não vai ser fácil, não. É sobre isso que a gente vai falar. São Paulo que tem um desfalque importante para esse duelo. Vamos lá. Bom, a Vuvuzela, a corneta, já voltou para o lugar dela, mas pode sair a qualquer momento. Tem cornetagem ou terá cornetagem ao longo do período, ou será que não? A partir das 7h15 da noite no Castelão, o São Paulo joga a sua permanência ou não na Copa Sul-Americana contra o Ceará. Venceu o jogo de ida, 1-0 apertadinho, poderia ter construído uma vitória mais larga, não conseguiu. Mas o importante é que o São Paulo joga por pelo menos um empate nesse duelo. O aproveitamento do Rogério Ceni, eu já disse aí, antes da vinheta, é de 44% ele, treinador, enfrentando o time do Ceará. Em 21 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, o time dele marcou 35 e sofreu 18 gols. Vamos lá. O São Paulo para esse jogo, de logo mais, tem um desfalque importante. O Rafinha, o lateral direito, que às vezes atua como zagueiro, ele que tem 36 anos de idade, sentiu um problema muscular que não é lá tão grave assim, mas ele nem viajou para a capital cearense. Então o Rogério Ceni vai ter que se virar sem ele. O São Paulo conseguiu, tanto na Copa do Brasil como na Sul-Americana, vantagem no jogo de ida. 2 adversários que o Rogério Ceni vai avaliar a partir de agora. O América na Copa do Brasil para a semana que vem e o Ceará logo mais na capital cearense. Rogério e os adversários. Como ele enxerga esses adversários, hein? Tem jogos muito físicos e nós pegamos 2 adversários que desgastam muito a gente. O Ceará e o América, eles são times competitivos, marcação, muita individualidade, o América na marcação, o Ceará é um time muito forte,
tem desgaste, mas nós vamos lutar em todas as frentes. Essa entrevista ele deu logo depois da derrota para o Flamengo no estádio do Morumbi por 2-0. Aliás, mantendo uma sequência desagradável do São Paulo no Campeonato Brasileiro. São 4 empates e 2 derrotas, 6 jogos sem vencer no Brasileirão. E agora a aposta total nas Copas. Hoje não poderia ser diferente. Copa Sul-Americana. E num gramado que o Rogério Ceni conhece e porque conhece, avalia. Vamos lá. Naquele gramado é uma luta praticamente, né? E nós temos que tentar. Desculpa, não quero passar susto no Brasileiro, mas eu não posso abrir mão da Copa. E é o que eu vou fazer. Vou lutar como nós lutamos com o Flamengo até o final hoje. Eu prometi sempre para vocês que ia ser um time competitivo, dentro das características é o que o time vem sendo. Bastante equilíbrio é o que prevê o técnico Rogério Ceni nesse duelo ou nesses duelos. Já deixou claro até agora nessas declarações. Mais uma dele. Rogério Ceni, mais um trechinho de muito do que ele falou logo depois da partida contra o Flamengo no Morumbi pelo Brasileirão. Mais um pouquinho de Rogério Ceni para você. São jogos apertados, são times que competem muito e que nos trazem muita dificuldade. A gente também impõe dificuldade aos adversários. Nós não temos um time superior à maioria. E nós não temos também, nós não vamos jogar, não vamos passar vergonha contra time algum, porque nós nos postamos, nós competimos, nós lutamos, tentamos trabalhar a bola, girar jogo, nós tentamos fazer o nosso melhor. Então eu não vejo o São Paulo abaixo, são aqueles que fazem gol mais constantemente, que o torcedor tem uma ligação maior, né? Eles são meninos que vieram da base, ajudam a gente da melhor maneira possível, podem passar por oscilações, como eu falei já em outra entrevista aqui, às vezes não está num grande momento, mas são caras que deixam tudo pelo clube, fazem o seu melhor pelo clube. Eu já falei aí que o Rafinha é desfalque, já falei do aproveitamento do Rogério Ceni e agora é hora ou não de usufruirmos da corneta. É a escalação provável do São Paulo. Corneta ou não para o Rogério Ceni nesse time provável? É você que vai decidir. Vamos lá. O Rogério Ceni deve colocar o São Paulo para enfrentar o Ceará logo mais, com o goleiro Felipe Alves, 3 zagueiros, Diego Costa, o Miranda e também o Léo, 2 alas, pela direita Igor Vinícius, já que o Rafinha não pode, na esquerda, velha e boa dúvida, Reinaldo ou Wellington, depende do esquema que o Rogério queira armar. No meio-campo, Gabriel Neves, o uruguaio, que ganhou posição, Igor Gomes ou Galopo. Eu, se sou o Rogério, para evitar a vuvuzela, vou colocar aqui no lugar de novo, eu vou do Galopo. Eu vou com o argentino, que já tomou cartões, que já brigou com o Pablo Maia no último jogo, mas que está ainda se adaptando. Então, o meio-campo com Igor Gomes ou Galopo, e a vuvuzela está aqui pertinho, Rodrigo Nestor, e aí o Reinaldo fechando o setor de meio campo jogando na ala. Ou, eu já disse aqui, o Wellington. E lá na frente, Luciano e Caleri. Então seria, na minha opinião, Felipe Alves, Diego Costa, Miranda e Léo, Igor Vinícius, Gabriel Neves e Juliano Galopo, além do Rodrigo Nestor e Reinaldo ou Wellington. Eu iria de Wellington. E lá na frente, Luciano e Caleri, que são os caras fazedores de gol. A gente sabe que o Ceará é um time muito forte fisicamente, o Rogério Ceni já falou isso, mas o Ceará precisa do resultado, vai jogar com o apoio da torcida, aliás, mais de 50 mil torcedores, é a previsão no Castelão, nas arquibancadas, o gramado é aquela dor de cabeça que a gente já sabe, difícil para time mais técnico como é o time do São Paulo, mas aí fica essa questão. O Ceará vai para cima e o São Paulo tem esses matadores, jogadores que podem ajudar a definir o jogo. O Atlético Goianiense já conseguiu, já se classificou, é o próximo adversário. Será que vai ser do São Paulo ou vai ser do Ceará? O Atlético Goianiense atropelou o Nacional do Uruguai 4-0 com Luizito Soares e tudo. Só que perdeu o Luiz Fernando, que fez 3 dos 4 gols nos 2 confrontos, 1-0 lá e 3 aqui, fez um gol, o gol da vitória lá e os 2 dos 3 gols na volta e tomou um cartão vermelho aos 45 do segundo tempo. Ainda bem para quem sobreviver logo mais. Sem o Luiz Fernando vai ficar menos difícil.
Gostaria do seu palpite, sua opinião, seu comentário, sua cornetagem, porque agora a gente está bem acompanhado aqui com a vuvuzela, que eu trouxe lá da África do Sul na Copa de 2010, encontrei esses dias aqui em casa, e ela vai ficar aqui, na medida do possível, a gente vai dando as nossas cornetadas por aqui. Deixe a sua também, se você achar que deve. Se você achar que não, dê o seu palpite para esse jogo de logo mais, tá bom? Jogo bastante importante do São Paulo na Copa Sul-Americana, para avançar um pouco mais. No final de semana tem o Bragantino, na quinta-feira da semana que vem tem o América pela Copa do Brasil, mas isso é para pensar depois. Um passo de cada vez para não tropicar, como se diz no interior. Até a próxima, a gente fica por aqui. Beijo para você, valeu, tchau!